No início, rádio e televisão eram 100% ao vivo e caracterizados pela improvisação e experimentação em suas linguagens. Com o passar dos anos, tecnologias foram criadas, permitindo aos produtores gravar os programas, editá-los e exibi-los posteriormente. Mas mesmo com essas novas possibilidades, os programas ao vivo permaneceram como um dos principais produtos dos canais de rádio e TV. Jornalismo, eventos esportivos e programas de entretenimento são os grandes pilares das transmissões ao vivo, tanto no rádio como na TV. Eles são uma peça importante para os canais e trazem grandes audiências e muitos patrocinadores. Com a quantidade cada vez maior de conteúdos ao vivo diariamente, tem sido um desafio para o mercado audiovisual se destacar em meio à variedade de opções. O ao vivo, existe uma questão do coletivo, né? Você faz parte de um coletivo, você se sente, né, participando de uma coisa ao mesmo tempo com as outras pessoas. Isso, psicologicamente, também tem um grande fator que te ajuda a pensar, não estou sozinho nisso, né? Você pode ver também uma realidade, os próprios videogames cresceram muito a partir da hora que você faz as partidas coletivas, né? Eu, por exemplo, adoro jogar videogame no coletivo, né? A gente trabalha em rede. Né? Eu acho que tem muito a ver isso, é você saber que você não está sozinho, que você está vendo ao mesmo tempo. O conteúdo ao vivo é fundamental para qualquer veículo e qualquer plataforma, inclusive ele representa a vida e a sobrevida de veículos tradicionais como a televisão, por exemplo. O conteúdo ao vivo sempre vai fazer sentido porque é uma coisa inédita, uma coisa que está acontecendo naquele momento, né? E na rede social, o conteúdo ao vivo ele é fundamental para também gerar mais interação, mais engajamento. A diferença entre a audiência de um conteúdo ao vivo para um conteúdo gravado é bastante significante, não só em termos de número, mas também de audiência simultânea, mas também de engajamento, de envolvimento do público com o conteúdo. Em termos de notícia, que é o que eu estudo, digamos, eu acho que é fundamental. Por quê? Porque até a década de 70 a gente fazia, jornalismo na televisão, ou seja, a gente lia notícias. A partir da década de 70 e incluso a chegada do videotape, a gente consegue ir para a rua e mostrar a rua. A partir da segunda década do século XXI, que nós estamos, nós conseguimos, de qualquer lugar, entrar ao vivo. Quando a gente pensa no ao vivo, nós temos a questão do entretenimento e da informação, né? O entretenimento, você sabe. Hoje, eu acho que um dos fatores que também colaboram muito para a questão do ao vivo é a própria interação, a própria segunda tela. Você está assistindo, por exemplo, via broadcast, né? Pode ser broadcast ou multicast, que aí nós estamos falando em televisão por ondas de rádio ou pela internet, né? Nós estamos trabalhando as duas questões ao vivo. Mas a questão de você trabalhar com um outro dispositivo fazendo os comentários. Ou mesmo no caso do computador, você está assistindo e fazendo o comentário. Ou seja, você está não só sabendo que você está no coletivo, mas participando de um coletivo também. Eu acho que o futuro da televisão, ele passa pelo ao vivo. Muita gente enche a boca dizendo que a televisão vai desaparecer. Com o streaming, com as novas formas de consumo audiovisual e demais. Eu acho que, pelo contrário, a gente está voltando ao início, diria eu. Ou seja, no início, a televisão era ao vivo. Tudo que a gente fazia era ao vivo, por isso que a gente tem tão pouca memória da televisão da década de 50, 60, 70, porque tudo era ao vivo. As características de linguagem do programa ao vivo podem variar bastante de acordo com a natureza desse vídeo ao vivo. O vídeo ao vivo ele pode ser uma transmissão esportiva, ele pode ser uma transmissão na rede social de um youtuber, por exemplo, pode ser uma transmissão corporativa, né? Então vai depender muito do jeito que você produz, para quem você produz e com qual objetivo que você produz isso. E também uma coisa muito importante é a distribuição desse conteúdo.
Então, hoje em dia, se pensa muito nessa parte final. O que adianta você fazer um programa ao vivo se ninguém vai assistir, né? Seja uma marca, seja um programa de um conteúdo editorial de televisão ou similar. Então, você precisa pensar em que canais de distribuição esse conteúdo vai passar, né? A gente vê isso muito hoje sendo estrategicamente pensado para novos produtos. Então, produtos pensados para as janelas de distribuição. Até na rede social, ok, vou distribuir na rede social, mas eu preciso distribuir numa rede social que faça sentido e num canal que seja bem frequentado, ou bem seguido, ou que tenha um grande número de inscritos. Se você for ver a grade das emissoras brasileiras neste momento, elas se dividem em duas partes. Telenovela, ou programa empacotado, ou ao vivo. Se for ver a programação da televisão da emissora mais importante deste país para a audiência, ela tem uma manhã na qual a maior parte dos programas é ao vivo, porque o ao vivo faz parte do dia a dia. Mas hoje não é só a questão do imediatismo, porque se ele gosta, ele fica assistindo, né? A gente tem sempre o início do vídeo onde a gente conquista, né, a pessoa, né? Uma das grandes dificuldades do ao vivo exatamente é isso, é você conseguir imprimir um certo ritmo para segurar a pessoa. Enquanto que num programa gravado eu posso fazer um ritmo diferente no começo, conquistar a audiência e fazer com que ele continue, né? O ao vivo tem muito mais dificuldade, porque eu não posso mexer muito com esse ritmo, né? A não ser que, tem várias técnicas, né? mas é muito mais complicado. Teríamos que primeiro definir o que é televisão. Tá. Televisão é um móvel para mim. TV é um móvel. O que importa é o conteúdo que você vê. Da forma de distribuição que chega a ela, acho que cada vez está menos importante. O que nós precisamos é que as pessoas vejam o conteúdo. Se é por streaming, se é por TV aberta, se é por streaming de TV a cabo, se é por TV a cabo, não importa. O que importa é se o conteúdo é transcendente e é importante, você vai ver. E a TV, digamos, é uma tela. Não importa qual tela você veja, o que importa é como você vê. Então, a discussão para mim de futuro é a distribuição do conteúdo para telas. E aí entra outra questão, não é? Que é a interação. Eu não acredito na interatividade da televisão ainda, porque quem está em casa não consegue mexer o conteúdo, mas sim na interação. Tem um programa no Brasil muito característico, que é o MasterChef, que ele é feito empacotado, mas tem interação ao vivo. E aí as pessoas acabam por assistir muito o programa, e há números que estabelecem que ele aumenta na audiência pela interação das pessoas através do Twitter. Certo. Agora, a questão é, quando é ao vivo, eu tenho essa possibilidade de interação, essa, entre aspas, falsa ilusão de que o telespectador está em casa interagindo e intervindo no resultado. E isso vai ser fundamental para o futuro. A questão é, já se discute muito, que é primeira e que é segunda tela, né? Eu já não sei qual é a primeira e a segunda. A questão é, não importa qual seja a primeira ou a segunda, o que importa é que as duas tenham alguma interação. E se você consegue estar ao vivo e trazer alguém da internet para dentro da televisão, é fantástico. E ao contrário, igual. Porque acho que a discussão já não é eu sou primeiro ou sou segundo. O importante é como fazemos isso. A questão da interação é super importante e aí isso varia entre as redes sociais. No Twitter, por exemplo, é importantíssimo. É mais importante o número de interação que existe, né, do que propriamente os viewers que estão ali. Claro que os viewers são importantes, né? Mas a interação, ela acaba, para o anunciante que está interessado naquele produto, ele acaba se interessando às vezes mais pela interação, do engajamento que aquele post está gerando, do que propriamente o número de pessoas que está vendo aquilo naquele momento, né? O ao vivo também está indo para as telas menores. Hoje você tem os canais transmitindo, né, via streaming, também fazendo a sua transmissão ao vivo. E o broadcast, nesse ponto, o broadcast, ele para os grandes eventos, ninguém bate o broadcast ainda tecnologicamente. Por quê? A quantidade de pessoas para acessar, né, você começa a ter vários problemas. Você tem problema de servidores, você tem problema de um investimento ainda, principalmente aqui no Brasil, ainda demanda muito investimento. Mas quando a gente começa a ver em questões tecnológicas mundiais,
a gente começa a ver exatamente aí essas duas tendências que a gente vai encontrar. Uma delas é para o streaming, a outra continua para o broadcast. Não necessariamente um conteúdo ao vivo vai gerar mais audiência do que um conteúdo gravado. Porque o conteúdo gravado tem a magia da edição, né? E a edição pode tornar o produto muito atraente. Mas o conteúdo ao vivo, por exemplo, na área esportiva, ele gera um engajamento maior. Isso a gente vê agora na movimentação que os próprios clubes de futebol têm feito e se apropriando de conteúdos que antes não existiam. E não existiam porque antes eles não eram gravados e nem eram transmitidos, que é o bastidor do clube, é o que a televisão não mostra. Esses conteúdos têm um engajamento muito maior do que os conteúdos gravados do próprio clube. Então, a gente vê experiências como do Santos, do Flamengo, do Corinthians, que colocam conteúdos constantemente em seus canais oficiais, no YouTube, por exemplo, e eles percebem que quando o conteúdo é ao vivo, eles têm uma curva de número de inscritos assim, na verdade, né? Então, é uma ascendência muito significativa. E quando eles voltam para o gravado, o número de inscritos ele sobe de uma maneira mais estável. Eu acho que existe a ilusão da interatividade, mas estamos na interação. Ou seja, o Schengen, ele fala em cultura da convergência e depois em cultura da conexão, que nós, com a internet, a gente consegue interagir. Eu concordo, que a gente está interagindo mais. Antes você tinha que mandar uma carta, fazer um telefonema, mandar um e-mail. Agora você comenta ao vivo. Tem muita gente nova entrando aí no ramo da música, tudo mais. Então, quando eu assisto live, ou no Face ou no YouTube, é justamente para esse segmento. Eu assisto muitas lives de youtubers, maquiadoras, às vezes também de cursos online. Vejo algumas lives principalmente de jogos, algumas de entrevistas, de cinema. De amigos que às vezes estão fazendo uma live ao vivo, comento, vou lá, comento, interajo com ele. Quando são meus próprios amigos mesmo, eu interajo, ou quando é algum artista que eu me identifico, eu também costumo interagir. Eu interajo com as lives, eu curto, comento, às vezes compartilho também. Eu comento bastante, dependendo da live, principalmente se ela for mais interativa. Não faço lives na rede social. Costumo fazer algumas lives. Live mesmo ao vivo para amigos mesmo no Facebook. Mostrando algum evento que a gente está, passando para os amigos alguma informação. Não faço, porque é uma exposição muito grande. Eu costumo falar sobre o meu trabalho, geralmente. Não faço muito, às vezes eu transmito por uns amigos meus, assim, mas são coisas bem pequenas, não duram 10 minutos. Transmitir vídeos ao vivo através da internet não é mais uma novidade. Isso já é uma realidade. Atualmente são produzidas milhares de horas de conteúdo ao vivo por dia. Cada vez mais as empresas buscam a interação em tempo real e investem em conteúdos que até então não existiam. Com a evolução da internet, a tecnologia de transmissão ao vivo, também chamada de live streaming, vem se posicionando como grande tendência em engajamento e ampliação de alcance. Qual será o futuro das transmissões ao vivo? A gente apostava que os meios tradicionais, como o satélite, ainda fariam muito sentido para esses mercados incipientes, como ensino à distância, transmissão de shows, né, coisas de entretenimento. E a gente caiu do cavalo. Eu comecei a trabalhar pensando em satélite, em fazer, inclusive, conteúdos de medicina via satélite. Quando a internet, realmente, banda larga, se popularizou, ela substituiu um monte de aplicação que era feita antes via satélite, né? E isso permitiu com que vários atores entrassem em cena. Vários atores que não conseguiam produzir conteúdo, né, ao vivo, pudessem colocar o seu conteúdo à disposição de qualquer plataforma digital, né? E de lá para cá, com a criação com o surgimento dessas redes sociais que concentram grande parte dos conteúdos hoje, isso faz com que a internet se torne um mundo muito atrativo para lançamentos, para testes, inclusive. Vamos ver se essa ideia funciona, que tipo de alcance que ela vai ter, que tipo de público que ela vai atingir, qual o engajamento que tipo de fruto de engajamento que ela vai dar. Eu acho que estamos em um momento de um hiato muito grande, que por um lado, muita mais qualidade, cada vez mais, e por outro lado, estamos com eventos ao vivo que cada vez funcionam mais com o que importa é o conteúdo.
não a forma como ele é transmitido. Então, quando eu digo que é um hiato, estamos num gargalo. O que nós vamos fazer? O que a gente vê de muito interessante nisso, que tem facilitado muito, algumas tecnologias, né, como alguns provedores de serviço para você fazer o uso de transmissão com áudio e vídeo pela internet, né, aí é incrível, com uma latência, com um delay muito pequeno, né, menos de 1 segundo, e que é usado diretamente hoje nos telejornais. Então, antes eu tinha que levar uma unidade móvel, ligar uma antena de satélite, fechar o sinal com o satélite, pagar entre R$1.000 por hora, R$2.000 por hora para fazer essa transmissão, além de ter esse equipamento todo, que você tem 200, 300 mil dólares de investimento no carro. Hoje você pega um celular de ótima qualidade, aí que você vai ter, sei lá, R$3.000, um excelente aparelho, e você simplesmente com um provedor desse, você transmite para qualquer telejornal, né? Claro, aí nós temos as limitações de qualidade, né? Mas para jornalismo, para você entrar ao vivo, você percebe a pessoa entra, o repórter pode entrar de casa, o repórter entra de qualquer local, né? Usando um sistema desse e com um delay muito pequeno. A televisão, ela vai sobreviver ainda muito tempo e o ao vivo vai ser um grande aliado da televisão. E o jornalismo ao vivo é uma das coisas que faz muito sentido, assim como o esporte ao vivo também faz muito sentido. A tecnologia de 10 anos para cá, ela foi muito disruptiva em relação ao vídeo ao vivo para o jornalismo. Então, quando os Multilinks foram criados e a LiveView, que foi a primeira empresa de Israel que criou essa tecnologia de soma de bandas, de SIM cards de telefonia celular, ela simplesmente revolucionou o mercado de televisão, né? Então, que antes era necessário uma unidade móvel enorme, uma SNG, né, para transmitir via satélite, uma unidade de micro-ondas, hoje você consegue transmitir ao vivo com uma mochila que tem um computador lá dentro. Então, hoje as maiores redes de televisão do Brasil e do mundo já fazem uso dessa tecnologia para entrar ao vivo. E o ao vivo sempre fazendo, não é que ele faz mais sentido do que no passado, ele sempre fez o mesmo sentido, é que agora é mais fácil. As lives profissionais, diferentemente das lives que são feitas com o celular, que o próprio gerador de conteúdo, né, fala com o seu público, que tem uma linguagem muito pessoal, elas trazem a possibilidade de você fazer um conteúdo muito mais sofisticado, né? Então você tem como se fosse um conteúdo produzido realmente por uma equipe de televisão, mas na verdade você está adaptando isso para uma situação pontual e para o mundo digital. Isso faz com que você possa expor os produtos de maneira muito mais clara, muito mais criativa, né? Você consegue operar com mais de uma câmera, você tem uma captação de áudio profissional, né? E você consegue, né, obviamente, colocar todos os recursos que você tem à disposição na TV, que são os grafismos, né? Você poder rodar comerciais, você poder rodar vinheta, você realmente faz um produto televisivo para o seu público que te acompanha no digital. O live é mais uma possibilidade para as pessoas mostrarem onde é que elas estão. Mas aí temos a discussão que o live é TV ou não? Aí vem outra vez essa coisa de a TV como aparelho, né? O ao vivo, para mim, quando é TV, é porque tem um órgão por trás, uma estrutura, uma parafernália. Outra coisa são as pessoas ao vivo fazendo uma utilização de uma ferramenta. Agora, será que o Facebook, o Instagram, ou qualquer aplicativo ao vivo vai suprir a televisão? Não. O Facebook é o Facebook. E a televisão é a televisão. Os dois podem transmitir ao vivo? Podem. Agora, o que é melhor? Eu não sei qual é melhor. São diferentes. São formas diferentes de colocar conteúdos ao vivo. Como você os utiliza
Depende da ferramenta que você quiser colocar. As lives, primeiro, também aquela questão da credibilidade. Eu estou aqui, eu estou mostrando, eu estou trabalhando ao vivo, vocês estão vendo o que está acontecendo agora, né? Tem toda a questão da emoção também, olha, venha para cá, isso está acontecendo aqui, né? Ou seja, a pessoa sabe que aquilo, ela pode ter vontade maior de participar. Isso daí é só uma réplica, só que de uma maneira agora com muito mais disseminada do que você tinha das transmissões ao vivo de alguma coisa, de eventos ou de mesmo de promoções que já existia. Só que agora numa escala enorme. Tem gente que ainda continua trabalhando, mas ele está se preocupando em melhorar o seu enquadramento, melhorar a iluminação, melhorar tudo. Então você tem todo um processo, né? Ou você trabalha com mais profissionais, ou você se profissionaliza para isso, né? A gente vê um monte de cursos surgindo. Eu acho que você começa a criar um novo mercado, você começa a criar novas necessidades. Os equipamentos que surgem para você trabalhar para pequenas produções, com celular, com tudo. E até o nível que você quer de profissionalismo para isso, né? Se você quer uma coisa muito mais profissional, você não vai conseguir fazer sozinho, né? Então eu acho que também, de novo, são novos nichos, novos mercados que estão surgindo. Se não vier uma outra tecnologia Big Bang, que são aquelas tecnologias que fazem mudanças no mundo, né? Como foi a internet, não tem volta, né? Me preocupa muito a questão do broadcast. Eu acho que o broadcast ele tem a sua sobrevida, principalmente porque ele é gratuito, mas as pessoas estão começando a pagar para ter também alguma coisa a mais, mesmo que seja pouquinho, né? Então essa junção dos dois eu acho que é o grande desafio. Como isso vai continuar funcionando, né? Você vai haver uma migração geral, mas aí a questão tecnológica de infraestrutura, isso demanda 10 anos, 5, 10 anos para você trabalhar. O futuro é muito promissor, porque o conteúdo ao vivo ele é cada vez mais fácil de produzir. E se você se cercar de uma equipe que tem uma boa estratégia de comunicação e que consiga contar uma história, o conteúdo ao vivo sempre vai fazer sentido para qualquer plataforma. E eu acho que tem que se entender essas plataformas do ao vivo como janelas que conversam, não janelas que desconversam. Então, ok, a Rede Globo hoje não se preocupa mais com a SBT nem com a Record. Ela se preocupa com o Google, ela se preocupa com o Facebook e ela se preocupa com a Amazon. Mas existe uma interação entre esses meios, né? Tudo no fim vai ser digital, né? Então, o conteúdo ao vivo vai fazer sentido se trabalhado e pensado em harmonia com essas janelas. Se você pensa numa estrutura interna de televisão, há 10 anos seria impossível pensar TI e broadcast juntos. Hoje, você funciona com os dois. Então, eu acho que nós estamos em um processo de integração. O ao vivo vai ser fundamental para mostrar conteúdo. Você pode mostrar esse conteúdo ao vivo na internet, na TV aberta ou na TV fechada. De todas maneiras, se você tem um conteúdo positivo, bom, as pessoas vão ver. A única coisa que eu acho que a gente tem que discutir, e se discute pouco, é se a televisão aberta ela vai poder existir de aqui para frente, porque ela vai poder emitir sinal. Então, a discussão que a gente tem que ter hoje é 2023, reunião da UIT, União Internacional das Telecomunicações, ela vai definir se o espaço que hoje a televisão aberta usa no ar, o espectro radiofônico, vai ser do 5G. Então, acho que a grande discussão aí está aí. Se a televisão vai acabar porque as pessoas não veem, ou a televisão vai acabar porque não vai ter onde emitir. E no futuro, acho que a discussão está aí. O mais importante que a gente teria que discutir hoje é como que nós vamos transmitir. O vídeo tem sido apontado como o principal meio contemporâneo de se comunicar, e as técnicas de produção audiovisual ao vivo se tornam cada vez mais sofisticadas. Plataformas de redes sociais permitem a qualquer pessoa ou empresa fazer uma live a hora que quiser. Sinal de que o futuro será cada vez mais ao vivo.